mesmo sendo suplente, era o Internacional que estava em campo. O que acontece? O Inter esteve em campo na partida de ontem com a expectativa da implementação do estilo Kudê. Mesmo que fosse primeiro jogo, questões físicas, entrosamento. A gente não esperava a perfeição. Não houve a perfeição, mas houve sim um time que apresentou uma marcação mais alta, um time que apresentou verticalidade. É um time que o jogador dá no máximo 2 toques na bola e procura quem está à frente. Isso tudo foi interessante. Houve uma movimentação muito importante entre os jogadores de meio auxiliando os de frente. Houve uma figura de articulação que o Kudê sempre teve na vida dele em outros times, que era diferente do que o Inter tinha, que era fechando um losango de meio campo. No caso, foi o Nonato ontem, enfim. Teve muita coisa do Kudê, menos do que o necessário, mas muita coisa positiva e, acima de tudo, uma vitória. Este é Fabiano Baldasso analisando o Liverpool de Jürgen Klopp. Vamos agora à realidade. JB. Não, eu estava quase sugerindo, Meneghetti, que o Internacional colocasse a partir de agora sempre o time reserva. Se ele é tão bom assim, o titular não vai ser melhor do que isso que o Baldasso disse. Contra-argumenta. Não, eu contra-argumento. O Internacional, primeiro que esse jogo serve para pouquíssima avaliação. De fato, tecnicamente, a gente pode ver... Se perdesse, era crise o programa inteiro. Como ganha, não serve para avaliação. Mas claro, é assim que funciona. Ô Baldasso, como é que tu vai avaliar um time que jogou contra 10, 80 minutos? Sim, mas é do jogo? O Inter tem culpa disso? Não tem, mas assim, aí tu não vai... Como é que tu vai ter assim, ó? Como é que tu vai ter assim, ó? Ah, mas o Inter teve movimentação de ataque, não sei o quê. O próprio Kudê disse, calma, ainda falta circulação de bola. Ele não gostou. Imagina, o Inter 11 contra 10, Meneghetti, o técnico foi pra coletiva e disse, a bola ainda não circulou, não rodou como eu queria. Mas eu acabei de dizer que esteve longe da perfeição. Calma. O Internacional teve uma boa movimentação. O Internacional cumpriu a sua obrigação. O Inter, nos últimos 10 minutos de jogo, o Inter perdeu 3 gols. Tu fez uma análise que eu tava aqui. Isso é verdade. Perdeu 3 gols nos últimos 10 minutos do jogo. É esta. Mas então, quando que Grêmio e Inter vão jogar contra a Juventude e Caxias lá e não fazem... Não é assim não. Boas partidas. Não é assim não. O Grêmio perdeu em casa pro Caxias, tá? Não é assim que funciona. Perdeu em casa. Tudo bem. Então assim, eu te pergunto o seguinte, há alguma contestação da tua parte em relação à vitória do Inter? Foi injusta a vitória do Internacional? Olha, tem alguns lances que podem ser olhados. Para mim não foi pênalti. Primeira questão. Nós vamos debater. Não, mas eu preciso argumentar. Ele fez uma pergunta. Desculpa, mas tu só pode estar de sacanagem. Não, comigo. olha só. O Juventude... vão ser 2 de sacanagem contigo. O Juventude teve algumas chances interessantes e o Daronco errou porque não deu um pênalti pro Juventude e ainda compensou numa situação que... Não. Pênalti pro Juventude. Calma, arbitragem depois. Acalmem-se. Guris, acalmem-se. Bagé, por favor. Bom, sabe que, primeiro, deixa eu só me recuperar aqui, que o meu lado direito, o tímpano tá um pouco prejudicado, porque o Baldacinho gritou tanto aqui no meu ouvido. É euforia, vermelha. Mas sabe que eu concordo com parte do que o Baldasso disse e parte do que o João Batista Filho analisou. É um mediador esse Alex Bagé. Não, mas sabe que ontem eu estava muito curioso pela entrevista coletiva do Eduardo Kudê. E eu gostei quando ele chamou muita atenção para a atitude do time. Porque não tem como avaliar agora, nem colocando tantos poréns quanto colocou o JB, e nem essa Mercedes-Benz que acabou de pintar o Fabiano Baldasso. Porque não teve isso em campo. O adversário era só o Juventude, teve um jogador a menos, tem jogadores ainda que estão buscando a passada. Eu gostei de 2 situações muito claras, além do Nonato, vamos botar 3, que eu também começaria o Nonato como titular no meu time. Lembra que a gente discutiu aquele dia, né? Eu colocaria o Nonato e não, por exemplo, o D'Alessandro. Mas o Sarrafiori... inteligentemente, o Eduardo Kudê entendeu o que é o Sarrafiori. Ele não pode ser colocado como jogador de extrema, de lado, porque ele não tem velocidade, ele não tem mobilidade para articulação, ele tem que ser um jogador de ataque. E principalmente o Musto. Ficou muito claro que o Musto é o soldado desse time do Internacional, porque o Musto, quando o Internacional tem a bola, ele se projeta e por vezes ele vai buscar até entre os zagueiros. Ele funciona quase como um líbero. E quando o